Boa noite, graça e paz da parte daquele que esteve morto, mas hoje está vivo para todo sempre. A ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração para todo sempre. Amém. Eu quero compartilhar algo que tem queimado no meu coração. Nós sabemos que a igreja do Brasil, ela passa por um momento muito difícil. Por que difícil? Nós passamos um momento de vergonha, onde a igreja perdeu a autoridade, a igreja perdeu o zelo, o amor e perdeu a graça de Deus. Então eu quero compartilhar algo que fala muito ao meu espírito. E o meu trabalho nesses últimos dias, nesse tempo na terra, eu sei que a minha missão é preparar homens e zelar pela presença de Deus para que possamos voltar ao lugar que nós não deveria ter saído. Eu quero falar sobre os ministérios, né? Nós sabemos que cada um tem um chamado, cada um tem algo da parte de Deus, mas eu creio em algo muito profundo, que eu creio que todo ministério começa dentro de casa, né? Porque não adianta nada eu estar pregando, discipulando, estar orando, fazendo a obra e eu ser reprovado em casa. Se a minha esposa não conseguir olhar para mim e ver Cristo em mim. Eu creio que o homem de Deus, quando ele está no caminho certo, há sinais. E um dos sinais é que os seus filhos e a sua esposa pedem oração a você. Quando a sua esposa e o seu filho não precisa procurar um pastor para pedir oração, mas crê na oração do pai, do sacerdote, do homem da casa, então isso são resultado de alguém que teme a Deus, porque eles crê, eles têm convicção, se você orar, Deus vai fazer. E eu quero compartilhar uma palavra que está no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, do verso 13, que diz assim: outra coisa que vocês fazem, cobre de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e mulher da sua aliança. Olha essa denúncia do profeta Malaquias. Olha para onde ele está apontando. Aqui ele está sendo a boca de Deus. Deus está reprovando o sacerdote porque eles cobrem o altar do Senhor com lágrimas, né, com jejum, com sacrifício. Porém o Senhor foi testemunha contra o sacerdote da deslealdade dele para com a sua esposa, mulher da sua aliança. Então a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida, assim eu devo fazer para com a minha esposa. Então, olha a denúncia do profeta. Falando, o Senhor rejeita vocês, porque vocês pregam, vocês fazem conferências, vocês fazem campanha, porém, você é desleal à sua casa. Os seus filhos se perderam. A sua esposa não teme a Deus. E isso é algo terrível. E nós devemos voltar para a Escritura e prestar muita atenção o que Deus está falando à sua criação. Deus não fez... O que é mais importante? O meu ministério ou minha casa? Ou, vou fazer melhor, a obra de Deus ou minha casa? Eu acredito que todo o ministério de um homem começa dentro da sua casa.
Porque se o homem é desleal à sua esposa, ele não vai ser leal a um pastor, ele não vai ser leal a Deus, ele não vai ser leal na escola, ele não vai ser leal na polícia, ele não vai ser leal no governo. Em qualquer lugar que ele passar que precisa submeter a uma autoridade, ele vai ser desleal. Então, se eu for aprovado na minha casa, se a minha esposa, os meus filhos dão um ok para mim e dizer, olha, você está aprovado, então o Senhor também assina embaixo. Então, olha o que Deus está falando nesse livro. Olha, eu fui testemunha. Então, não adianta nada eu me esconder atrás de um púlpito, dizer assim, olha, eu sou homem de Deus, eu sou profeta. Eu revelo, eu faço prodígio, eu faço sinais. Não adianta. Sabe por quê? Aquele que sonda mente e coração está vendo se isto é verdade. Então Malaquias fala, não adianta você chorar. Você chora por causa da oferta, o Senhor já não aceita mais a sua oferta. O Senhor rejeita a sua oferta. Aí eles perguntam, mas por quê? Aí Malaquias fala, porque você foi desleal. Você foi desleal à mulher da sua mocidade, à mulher da sua aliança. Então, se eu não conseguir honrar a aliança dentro da minha casa, como eu honraria as de fora? Se eu não conseguir doutrinar os meus filhos em amor, conforme a palavra me ensina, como eu conseguirei instruir outros lá fora? Por isso que eu digo a vocês, nós estão surgindo muito falsos profetas. E eu tenho uma maneira de fazer leitura e não faço julgamento, porque toda profecia ela deve ser analisada. Então eu analiso um profeta quando eu olho para a esposa e os filhos. Surgirão muitos falsos profetas. Mas se eu vejo a esposa dele glorificando a Deus quando ele está pregando, quando ele está revelando, então eu falei ali, ele está sendo aprovado. É muito sério isso, irmão. Nós não podemos perder outra geração. Nós somos aqui de Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande. Aqui na nossa cidade, nós não vimos nos nossos dias tantos jovens perdidos como está acontecendo. E os culpados são os pais, que se perderam, não se dedicaram à sua casa. Quantos dizem estar fazendo a obra de Deus? Deus não precisa que você faça a obra dele. Deus já deu uma responsabilidade para você. A responsabilidade sua é cuidar da sua casa, ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Salomão disse, se você ensinar ele o caminho que deve andar, quando ele se tornar velho, quando ele crescer, ele não se desviará deste caminho. Eu creio nisso, irmão. Então, nós temos tantos jovens perdidos que não amam o Senhor e eu não vos culpo, mas vos culpo os pais. Porque o Senhor diz, eu visito a iniquidade dos filhos nos pais. Então, se eu não sou alguém que ensina os meus filhos, o mundo vai abraçar ele e vai ensinar ele. E eu vou perder ele para o mundo. É muito sério isso. E eu serei responsável disso. Bispo Rinaldo de Primavera, ele tem uma conferência todo ano. E eu convido a você aí. Os pais preparam o caminho para os filhos. É isso, irmão. É isso. Se todos nós focarmos em nossa casa, eu creio que nós não vamos perder outra geração. O meu trabalho, irmão, nós temos projeto com as crianças na comunidade videira. E a minha missão é ensinar os pais a cuidar dos filhos com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, com toda a paixão, com toda a garra, para que ele deixe um legado, não financeiramente, mas um legado de alguém que andou na verdade, alguém que amou o Senhor, alguém que andou nos caminhos, que não se dobrou aos sistemas, que não se dobrou a Jezabel. Eu quero compartilhar com você outra palavra que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1, que diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja episcopado, excelente obra almeja. Olha,
Se você deseja fazer a obra do Senhor, opa, glória a Deus, isso é benção, mas escute. É necessário, preste atenção. Depois disso, se você ouvir isso, compartilha isso. Isso é muito importante. Não devemos sair ungindo pessoas, elegendo pessoas. Porque, olha, se você deseja fazer a obra, se você deseja ser um mensageiro de Deus, olha isso. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível. Pois que o bispo seja irrepreensível. Escuta isso, irmão, irrepreensível, deve ser isso. Esposo de uma mulher só. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho e nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa. E que governe bem a própria casa. Ah, eu quero fazer a obra de Deus. Glória a Deus, é isso. Vamos para cima. Vamos nessa direção. Eu quero fazer, mas peraí. É necessário que você seja irrepreensível. Homem moderado, temente a Deus, um bom testemunho. O quantos mau testemunho nós temos na nossa igreja. E quando eu digo na nossa igreja, não estou dizendo a uma placa. Eu estou dizendo ao reino. Como que eu posso dizer que eu sou pastor, irmão? Mas eu sou mentiroso. Eu engano. Não. Se eu quero ser pastor, eu devo ser irrepreensível. Eu devo ser apto para ensinar. E quando eu digo apto para ensinar, não aquele que estudou. Ah, eu fiz teologia, eu fiz catologia. E daí, irmão? Glória a Deus por isso, aleluias. Apto para ensinar quando aquele que tem um testemunho irrepreensível, irrepreensível. As pessoas olham para ele e não vê nada para acusar. Olha para ele e vê a luz de Cristo nele. Esse é um homem que está aprovado para ensinar, para ser um bom testemunho, para ser alguém que ensina e tira muitos do pecado. Então, como eu li lá em Malaquias, quando Israel passa por uma crise, e eu acredito que todas as vezes que Israel apartava da lei do Senhor, afastava do caminho de Deus, Deus mandava uma situação a qual impulsionava eles ao arrependimento. Eu creio que vai acontecer no Brasil. Nós cremos no avivamento, mas não é aquele avivamento que eu pulo, grito, não. É aquele avivamento que nasce um zelo, uma verdade de honrar o Senhor. Se você estudar o livro de Malaquias, Malaquias aponta para isso, fala, ó, se eu sou pai de vocês, onde está o respeito? Onde está a honra? Malaquias aponta as ofertas. Olha essas ofertas que vocês estão trazendo. Se você levar para o governador, ele não aceita também. Precisamos voltar ao Senhor. Irmãos, pais, você que é pai e mãe, cuide do seu filho. Não perca ele. Não, irmãos, em nome de Jesus Cristo, por todo o amor que há no nosso Senhor Jesus. Nós não podemos perder nossos filhos. Não podemos, irmãos. Eu fui liberto das drogas e eu sei o que a droga pode fazer. Fui liberto do crime. Irmão, você não está entendendo. Vamos voltar para a nossa casa. Deixa o microfone de lado. Deixa o título de lado. E dedique aos seus filhos. Dê tudo de você para ele. Para que eles não se percam. O Senhor fala, eu visito 1000 gerações daqueles que me amam. Se
Se você amar o Senhor, se você dedicar a sua vida a Ele, irmão, eu lhe garanto que o Senhor honrará a sua geração. Chega de vergonha, irmão, no nosso meio. Vamos nos levantar, vamos nos arrepender. Vamos voltar ao Senhor. Vamos suplicar a Ele que Ele se compadeça de nós. Não devemos perder mais uma geração, irmãos. Escute isso, escute. Não devemos perder os nossos filhos. Amém? Quero deixar essa palavra no seu coração. E eu quero encerrá-la com uma oração. Deus de toda glória, nós te damos honra, nós te damos louvor, nós te damos adoração. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa imprudência, pela nossa negligência para com a nossa casa. Mas o Senhor tem voltado nossos olhos para a nossa casa, para a nossa esposa. E nos ensina a ser um sacerdote, Senhor. Nos ensina a ser homens aprovados, Pai. Perdoa, nosso Deus, pelo pecado do Brasil. Perdoa pela nossa iniquidade. Em nome de Jesus. Amém.